Hello, hello! Nosso trabalho é sobre o livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, grande escritor do século XX. No primeiro capítulo, intitulado Mudança, Graciliano descreve o cenário da seca, com a figura de 5 personagens. Sinhá Vitória, Fabiano, menino mais velho, menino mais novo e a cachorra-baleia. Muito fofa, né? E estavam fugindo da seca, andaram muitas léguas e visitaram uma casa abandonada e tomada pela seca. De novo, eu repeti, sim. Viram ali a possibilidade de serem donos do lugar e ali se estabelecerem. Já no segundo capítulo, Fabiano está à espera da chuva e quando veio, o proprietário da terra veio junto, que a princípio chegou os expulsando para pegar a terra de volta, já que não era deles. Mas Fabiano ofereceu seu trabalho em troca das terras e ali conseguiu se estabelecer. Fabiano é descrito como um homem rude e ignorante. Tem como referência Seu Tomás da Bolandeira. Sempre vão falar de Seu Tomás da Bolandeira nesse livro. Homem de alto nível, intelectual, ele lia muito, ele era top. No terceiro capítulo, Fabiano vai à cidade a pedido de Sinhá Vitória comprar umas coisas, muitas coisas. Mas ao chegar na cidade, parou para beber. Lá encontrou o soldado amarelo, um chato, que o chamou para jogar cartas e apostar seu dinheiro. Aceitou o pedido, perdeu tudo e saiu do bar com seu jeito bruto, sem falar com ninguém. Quando chegou na rua, o soldado derrubou Fabiano, questionando o porquê dele ter saído. Por que você saiu, Fabiano? Como não sabia se comunicar e muito menos se expressar, acabou sendo preso. Na cadeia, Fabiano se vê em um meio em que não deveria estar e começa a pensar em sua família, que talvez não estaria ali se não fossem por eles. Pensa em seus filhos e que passariam pelas mesmas humilhações. Fabiano não sabia formar pensamentos e tudo vinha de uma maneira rudimentar. Ou seja, ele era ignorante. Capítulo 4, Sinhá Vitória. O capítulo se inicia com Sinhá Vitória amanhecendo brava por uma mistura de motivos, principalmente pela sua necessidade de ter uma cama de verdade. Ela sonhava acima de tudo com uma cama de lastro de couro, igual do seu Tomás da Bolandeira. Ela discutia com seu marido Fabiano há mais de um ano sobre isso. Em uma discussão sobre o porquê deles não conseguirem ter essa cama, o Fabiano a acusou, dizendo que era por causa dos seus sapatos caros de verniz, e a comparou com um papagaio, o que a deixou muito triste. Após essa briga, o Fabiano foi dormir e assim a Vitória foi fazer as tarefas de casa, em meio às rezas para que a seca não voltasse nunca. Ela pensava no papagaio e sentia muita pena pelo fim que ele teve. Enquanto seus filhos brincavam, Fabiano dormia tranquilamente, e para ela, por mais bobo que fosse, indicava que a seca estava longe, que apesar das dificuldades, as coisas estavam estáveis. Ela voltou a pensar na cama e decidiu que ia vender as galinhas, mesmo que a mais gorda tivesse sido comida pela raposa, e a porquinha, para poder ter seu sonho realizado e comprar sua desejada cama. Ela não ia contar para o Fabiano, porque igual todas as vezes, ele se animava no começo e desistia depois, então não ia adiantar em nada pedir a sua ajuda. Capítulo 5, O Menino Mais Novo. O capítulo se inicia numa tarde em que Fabiano botava os arreios em uma égua alazã. O menino mais novo teve desejo de realizar qualquer ação que espantasse o irmão mais velho e a cachorra-baleia. Ele tinha uma admiração imensa pelo Fabiano, e ele não entendia como a sua família não dava devida importância para os seus feitos de trabalho. Ele resolveu montar numa cabra, que era proporcionalmente igual à égua que Fabiano estava montando, mas só que para sua idade e tamanho. Ele ficou em cima da cabra por alguns segundos, mas o agito do animal o derrubou no chão, o que causou um riso histérico do seu irmão e um olhar de desaprovação da cachorra-baleia. O menino mais novo sonhava em crescer e ser igual ao pai, montar nas éguas e matar as cabras, o que seria uma forma de se vingar dessa cabra que o derrubou no chão. Capítulo 6. O menino mais velho. Um dia, o menino mais velho ouviu da Sinhá Terta a palavra inferno, e a partir daí ele ficou confuso e curioso para saber o que ela significava, pois ele nunca tinha escutado essa palavra. Ele foi lá e perguntou para sua mãe o que significava e recebeu uma resposta vaga. Repetiu a pergunta e foi desprezado. Ele foi até seu pai e nem resposta ele obteve. Ele foi lá e voltou a falar com a sua mãe, que disse que era um lugar com espetos quentes e fogueiras. Inocentemente, ele perguntou se ela já tinha o visto, que sem paciência deu um cocorote no filho. Ele saiu de lá indignado, chorando, até que a baleia o viu e veio tentar animar o garoto.
Ele não entendia como um nome tão bonito como inferno podia significar algo tão ruim. Na verdade, para o menino mais velho, não tinha lugar ruim. Tudo era bom. Até que ele se lembrou da sua mãe carregando o baú sob o sol, quando ele desmaiou e concluiu que talvez tudo aquilo que eles estivessem vivendo fosse de fato o inferno. Ele tentou parar de pensar sobre o assunto e ao mesmo tempo que outras perguntas iam surgindo na sua cabeça. Para se esquecer daquilo, ele abraçava a cachorra-baleia, que na verdade não gostava desse carinho imenso, e sim só queria um osso para roer. No capítulo 7, era uma noite fria e chuvosa no sertão. O inverno tinha acabado de chegar. Estavam todos em volta da brasa que tinha sobrado. Os meninos estavam deitados no colo de Sinhá Vitória. E Baleia estava no seu canto pensando em quantos preás poderiam estar caçando. Delícia! Começaram a conversar sobre a briga que Fabiano teve com o soldado amarelo. Ele se exaltou um pouco e então decidiram parar. No decorrer da noite, Sinhá Vitória estava preocupada, pois chovia muito, e o rio estava enchendo muito rápido, e já estava entrando água na casa. No capítulo 8, estavam todos arrumados para ir na festa de Natal, que acontecia na cidade. Sinhá Vitória estava de salto e vestido. Fabiano e os meninos vestiam um paletó todo remendado. Na caminhada até a cidade, começaram a se despir, pois não estavam acostumados com toda aquela roupa. Chegando na cidade, se lavaram no rio e colocaram as roupas novamente. Os meninos se divertiam nas barraquinhas, enquanto Fabiano tomava uma bebida, Sinhá Vitória fazia suas necessidades na esquina e Baleia andava solta por aí. Depois perceberam que aquilo não era a realidade deles, mas ao menos ficaram felizes por um dia. No capítulo 9, vamos falar sobre Baleia. Baleia era uma cachorra. Sua magreza de vira-lata é anulada já pela escolha do nome, demonstração de afeto própria do sertanejo nordestino. A cachorra é tratada como gente e, assim humanizada, torna-se um membro da família. Baleia estava para morrer. Começou a aparecer umas manchas na pele dela, umas feridas na boca, que não deixava nem ela comer nem beber água. Tadinha. E o Fabiano percebeu que era a hora de sacrificar o animal, e Sinhá Vitória compreendeu isso e segurou as crianças, porque elas estavam desesperadas quando viu Fabiano com espingarda. E a baleia mal teve tempo de entender o que estava acontecendo e levou um tiro. E vocês acham que ela morreu? Que nada! Foi direto na pata traseira dela. Então, ela não morreu na hora. Ficou se arrastando, chorando, latindo. E as crianças perceberam e começaram a gritar bastante, a chorar. Não era uma latinha, era pra chorar. A baleia pensou em morder o Fabiano, mas ao mesmo tempo ela sabia que ele era o dono dela e mesmo assim, até o último momento de sua vida, ela foi fiel e o respeitou. Então, andou até os juazeiros, que havia pelo menos uma sombra, mas não deu tempo de chegar lá. Ai, tadinha! Ela chegou a ver tudo branco, depois tudo escuro, sentiu um cheiro de preá, o que ela mais gostava e tinha ali na região. Então, a única vontade que ela tinha era de dormir e acordar em um novo mundo, que tivesse muita preá para ela caçar. E assim, no capítulo 10, vamos falar sobre contas. Fabiano recebia, pelo seu trabalho, parcelas dos animais que criava. Como não tinha sua própria terra e pegava diversos empréstimos com seu patrão, sempre tinha que vender os animais, claro, para o seu patrão. Porém, o preço acabava sendo menor do que o de mercado. Isso é, ele vivia endividado. Fabiano tentou falar com o patrão sobre que ele pagava, pelo menos animais, menos que o preço normal. Mas o que o patrão respondia? Lógico que ameaçava de expulsá-los da fazenda. Sabia que estava sendo roubado, mas mesmo assim sabia também que não podia ser expulso dali. Tudo para não morrer de fome na caatinga e na seca novamente. Tudo de novo. Fabiano já tentou vender cortes de porco na cidade, mas um fiscal do governo barrou-o, pois queria que lhe cobrar impostos. Então desistiu de negociar com outras pessoas, pois todos o roubavam. Ao chegar em casa, pensava muito sobre sua má vida. E que má vida! E na cadela-baleia que ele havia matado. Se sentia muito culpado, pois é como se tivesse matado alguém da família. Olhava para o céu e via cada vez mais estrelado. Isso é, o primeiro sinal da volta da seca.
Capítulo 11. O Soldado Amarelo. Fabiano está à procura de um equino fêmea que está perdido no ambiente que já estava bem seco. Fabiano percebe uma presença estranha e logo pega sua peixeira e procura descobrir quem é. Logo vê que é o seu antigo inimigo, o Soldado Amarelo, que estava sozinho, desarmado e perdido. Quando o soldado vê Fabiano, ele treme na base, fica suando frio e fica sem saber o que fazer. Fabiano logo de primeira pensou em matá-lo, porque o Soldado Amarelo levou ele preso um tempo atrás. Mas depois de pensar um pouco, ele desistiu de matá-lo e o ajudou a sair do meio da caatinga. Capítulo 12. O mundo coberto de penas. Sinhá Vitória avista muitas aves próximas ao bebedouro dos animais e logo pensa que elas podem beber toda a água e acabar matando o gado, já que a época de seca estava chegando e a água ficando escassa. Logo ela avisa Fabiano sobre o problema. Fabiano a ignora inicialmente, achando ela uma tola. Após pensar um pouco, ele chega à conclusão que ela estava certa. Ao sair, ele lembra do sofrimento da seca. Isso transforma em fúria contra os pássaros e começa a atirar contra eles. Os pássaros atingidos viraram alimento para a família. Eles fizeram frango a passarinho. Capítulo 13. A fuga. A seca veio, muitos animais morreram e Fabiano esperou até o último momento para fugir daquele local. Ao começarem a caminhada, Sinhá Vitória pensou em baleia e ficou triste ao lembrar do acontecido. As crianças estavam animadas, Fabiano também se animou. Logo Fabiano percebeu o peso que estava carregando e que poderia ter trazido a égua do seu patrão, que iria morrer de fome e sede, pois ela ficou presa na fazenda. Sinhá Vitória queria uma vida diferente, se mudar para a cidade e matricular seus filhos em uma escola. Mas Fabiano só sabia cuidar de animais e a princípio não quis, e só imaginava seus filhos fazendo o mesmo. Ao fim decidiram ir para o sul, um lugar de pessoas mais civilizadas e fortes.